nós andávamos à procura da expressão da Igreja na praça pública. E a praça mais pública que havia era a televisão. E por isso houve um esforço de nós tomarmos a linguagem do Evangelho e da Igreja e colocarmos nesse local teoricamente profano e da fusão desses dois encontros fazer uma comunicação evangélica. Isso não se fazia sem as pessoas, sem os lugares, sem as celebrações, sem as ações da vida da Igreja e do mundo e da relação da Igreja com o mundo. Eu diria que, talvez não de uma forma muito organizada, mas foi isso que nós fomos procurando ativamente, com o apoio também da hierarquia, conquanto era um programa oficial da Igreja. Não posso deixar de lembrar aqui do António Marcelino, pelo grande apoio que nos deu. E a outra parte era a loucura da nossa juventude apostólica, que achava que não havia meio que não tivesse a obrigação de falar do Evangelho. E fomos nós que demos a cara e as mãos, os braços, para percorrermos este país e um bocado do mundo, para dizermos que a Igreja não está fechada nem no eremitério, nem no cemitério, mas que está viva na cidade. Podia ter-se chamado Igreja na Cidade, chamou-se 70 vezes 7. Por causa da medida incapaz de se fechar num circuito, mas de se abrir a todas as circunstâncias, a todas as pessoas e ter lugar também a todas as vozes. Penso que foi um lugar plural na Igreja e no mundo. Isso deveu-se a muita gente. Eu dava muitas vezes a cara, as pessoas relacionavam comigo, mas havia muita gente, aquela que fazia o programa e aquela outra que recebia a ressonância e devolvia aquilo que devia ser também a sua presença. Queria recordar a participação daquilo que a gente chama o público, quer dizer, as pessoas do norte, do centro, do sul, das ilhas, elas próprias intervieram muito porque se interessaram muito e porque sabiam que eram igreja e que poderiam dizer às outras igrejas e ao mundo o melhor que tinham e que faziam. A experiência que nos deu do António Marcelino, na sua linguagem próxima, foi para nós um estímulo. Portanto, indiretamente é nele que está inspirado. O passo seguinte que demos foi ir para a rua. Portanto, ouvir a Igreja na rua, os cristãos na ação e surpreendê-los mais a fazer até do que a dizer. Julgo que isso foi uma certa originalidade, que não foi por inspiração especial, foi porque as circunstâncias, as pessoas, as comunidades, a variedade de ações, de intervenções, os diversos grupos na Igreja, desde crianças, jovens, adultos, padres, leigos, leigas, enfim, bispos também. Nós nunca, expurgámos os bispos do 70 vezes 7, fazia com que, de facto, esta palavra eclésia, igreja, pudesse caber dentro deste projeto de a revelar. E com que linguagem televisiva o foram fazendo? Esse foi o nosso problema, a nossa procura constante. Isto é, tínhamos coisas bonitas para dizer, mas não basta isso em televisão. É preciso transmitir de forma que as pessoas entendam, que as pessoas adiram sensorialmente, ou seja, que as pessoas sintam o programa. Sem sentirem o programa, não chegam a ouvi-lo. E por isso, em cada domingo, numa hora discreta, onde as pessoas estavam por casa ou estavam pelos cafés, nós percebemos que havia muita gente que achava que estava dentro desse espaço. E penso que é o espírito que hoje continua e que presta um excelente serviço à Igreja. Até ao 70 vezes 7 existiam algumas presenças na televisão de alguns sacerdotes, eram presenças pessoais. Com o 70 vezes 7 passou a ser uma presença institucional da Igreja? Houve, de facto, presenças. Recordo do António Ribeiro, o cardeal António Ribeiro, que abriu, depois do António Marcelino,
também, e que também nos estimulou e inspirou muito. E depois o 70x7 ganhou uma autonomia de linguagem, ou melhor, de localização. Deixou de ser um programa feito num púlpito ou à porta da igreja para ir à porta do mundo, à porta onde as pessoas estavam, ouvir o que as pessoas diziam, não apenas os clérigos, os sábios, os teólogos, os moralistas, mas essa moral, essa teologia que estava no coração do povo. Era uma preocupação nossa e penso que foi das coisas interessantes que ela foi fazendo e vai fazendo. Quase tudo o que eu digo do passado continua no presente. E eu quero felicitar-vos por essa fidelidade, não apenas à história do 70x7, mas também à história da vossa evangelização em televisão, que é um marco na nossa Igreja e um marco rico na nossa Igreja em Portugal. Nessa história fica também um modo de fazer que o Padre Rego tinha e que passava por, enfim, deitar mão àquilo que fosse necessário, desde filmar, editar, fazer o som, fazer a luz, enfim, a arte tocava todos esses aspectos. Isso já era um pouco atrevimento meu. Eu tive alguma preparação nessa matéria, mas depois gostava eu de construir a linguagem como um pianista gosta de dominar as teclas de um piano. Portanto, eu gostava de construir a linguagem, quer da palavra, quer da ilustração, da imagem, quer dos ambientes que se criava, quer dos lugares que nós procurávamos, quer das pessoas que nós ouvíamos, de forma que isso se tornasse algo vivo e que envolvesse a comunidade ouvinte. Também tínhamos o cuidado de fazer presente do 70x7. É um instrumento interessante, eu diria, é um novo olhar. Nós quando estamos a trabalhar em televisão, vemos talvez 4 ou 5 vezes a mesma coisa. Ou seja, vemos primeiro com os nossos olhos, depois vemos que vale a pena que outra câmara veja. Depois essa câmara vê pelos nossos olhos. Depois isso vai para a mesa de montagem, voltamos a ver. Depois nós vamos recortando o que é interessante, voltamos a ver. Estamos insatisfeitos até chegar ao produto final, onde se conjuga o som, o ambiente, a imagem, a presença das pessoas, os planos muito próximos, que tenham quase só os olhos, as paisagens, os planos abertos, os locais mirabolantes que nós acabamos por filmar, quer desertos, quer grandes palácios, quer grandes cidades, quer grandes espaços, como também o microespaço de pequeninas coisas aparentemente insignificantes, mas que no cristianismo têm um aspecto ritual, porque significam sempre alguma coisa. Na própria liturgia são utilizados objetos maiores e objetos menores. Eu diria na liturgia da vida isso também acontece e estávamos atentos em trazer à presença do 70x7 essa realidade. Vamos só recordar 2 destes programas. Desde logo o programa da Cartucha. Que ousadia foi essa de entrar naquele ambiente de clausura? Eu recordo com emoção o programa da Cartucha, porque os cartuchos acabaram de sair de lá há muito pouco tempo. E de facto tive primeiro muito receio de bater à porta e de perguntar se podia filmar um pouco da Cartucha. Eu estava à espera de uma resposta assim, mas vocês não têm vergonha de me trazer a televisão aqui para dentro? Eu pensei, não, porque vai ser o povo que eu vou trazer para aqui, os olhares do nosso povo sobre vocês. Não vão fazer nada para ser filmados, vão fazer o que fazem, o que rezam, o que cantam, o que passeiam, os vossos arcos, até as vossas celas, cada um dos vossos espaços, desde o mais público ao mais íntimo. E pegámos numa câmara e fomos muito discretamente. Eu penso que não falámos. Era quase tudo silêncios, ou eram os sons, ambientes que surgiam da própria comunidade, com alguns cantos, algumas orações. E foi com um imenso respeito, quase como se fôssemos monges, que estivemos dentro do Mosteiro da Cartucha. E trouxemos um programa que até, se não me engano,
recebeu um prémio, não foi? Penso que recebeu um prémio, pronto, pela originalidade do local e também pela forma delicada como foi tratado. Um outro programa que recebeu um prémio foi aquele Cinza e Morte, onde os incêndios criaram um ambiente para esse tema da morte. Vi primeiro com os meus próprios olhos, fui visitar as Cinzas e as Mortes, a Cinza, na região centro, e de facto era desolador olharmos para uma paisagem vasta, toda negra, plana e negra, composta apenas por areia. E a primeira sensação que tive foi esta: isto não tem nada a filmar, é só areia e cinza. Areia e cinza, é isso que a gente vai filmar. E então lá fomos, com a câmara, buscar pormenores, buscar conjuntos, ver o que ainda havia de sinais no meio dessas cinzas e dessa areia, e pronto, e fomos pacientemente, humildemente, muito humildemente, construindo um programa, convencidos que as pessoas iam pensar, mas que a grande chatice vai estar ali na televisão. Acabou por não ser, e as pessoas também se sentiram bem integradas nos simbolismos que passavam por toda aquela circunstância. E eu queria pegar nesta palavra: o simbolismo foi o mais forte que nós encontramos. Ou seja, uma coisa não é apenas o que é, não é apenas o que se vê, mas é o que simboliza, o mundo que está por trás dela, aquilo que a gerou, aquilo que ela provoca, as imagens que ela cria, as palavras que ela inspira, os poetas que ela toca, essa ambiência, isso tudo. Claro, era uma pretensão apanhar isso tudo de uma vez só, mas fomos aos poucos habituando a ir descobrir coisas de aparência insignificante, mas que tinham uma realidade perfeita na vida do mundo e das pessoas. Ou seja, não há nada inútil e sem significado. Para nós, muitas vezes, era difícil responder a tantos pedidos que nos chegavam. Às vezes perguntávamos como é que o Padre Rego arranja temas para tanto programa. Eu respondia o contrário: como é que eu sou capaz de responder a tantos temas que nos propunham para o programa? E, de facto, o programa 60x7 teve esse mérito catalisador de juntar muitas sensibilidades a muitos pontos do país e do estrangeiro, e nós irmos lá com meios frágeis, tecnicamente frágeis ainda nem o vídeo havia quando nós começámos, e, portanto, fazer um programa em filme era às vezes um tormento, porque a gente contava os fotogramas, porque tínhamos aquela medida para um programa, e havia coisas muito interessantes que interessava valorizar e não conseguíamos. Mas pronto, foi dentro dessas contingências todas e, digamos, desse gemido de não ter quanto se pretendia, que nós fomos dando um sinal. 70x7 já era um nome atrevido, homenagem a Dom António Marcelino, que penso que esteve também no nascimento deste nome. Também agora, como já passaram muitos anos, já vão 40, à volta de 40, não? 40 anos. 40. Portanto, há já coisas que me escapam, mas foi assim que apareceu 70x7. Cá está, uma coisa que diz tudo, 70x7, e que não diz nada. Diz só números, mas depois há um número que na Bíblia ganha uma dimensão infinita. É isso que a gente quer. É ir até ao infinito, trepar até ao infinito. E sei que continua o 60x7 ainda hoje a fazer essa subida na corda que não se sabe onde irá terminar. E é um programa que deve ter lugar na televisão hoje? Todo o lugar. A televisão precisa dessa dimensão. Precisa do desporto, precisa da informação geral, precisa das temáticas da arte, da poesia, dessas temáticas todas. Mas precisa da temática religiosa e vista nessa perspectiva. Não é apenas a transmissão litúrgica, mas é a experiência religiosa comunicada e vivida. Nós filmávamos mais e filmamos mais o que as pessoas fazem do que o que as pessoas dizem, porque, de facto, a palavra é forte, mas o gesto é que arrasta.